Abra sua Bíblia aqui, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. O título da minha mensagem é As Quatro Leis Espirituais. Os irmãos mais antigos se lembram de, há muitos anos, circulou um folheto evangelístico cujo título era As Quatro Leis Espirituais. Mas isso que eu vou falar hoje não tem nada a ver com aquelas quatro leis, né? Aquele folheto, que eu acho que foi a cruzada estudantil do Bill Bright, que espalhou pelo mundo essas quatro leis espirituais, era usado para evangelizar, né? Mas as quatro leis espirituais que eu vou falar hoje, numa visão pastoral, né? Não é evangelística. É um assunto, eu percebo que é um assunto muito extenso. Eu vou ver se eu dou a introdução ou resumo. Provavelmente voltaria a falar dele, porque são coisas da maior importância. Portanto, os irmãos fiquem atentos aí para não perder o detalhe, né? Então vamos ler aqui, Romanos 7, a partir do verso 14. Diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim. E aí eu quero que os irmãos comecem a observar que quando eu falei as quatro leis espirituais, eu estou tirando esse nome diretamente da Escritura, né? Para alguém vai dizer que eu inventei. Não inventei nada. As quatro leis espirituais estão aqui, né? E aí os irmãos, eu vou destacar aqui, ó, só. Verso 21. Acha então esta lei em mim. Ele está falando uma lei em mim, né? Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Já está aí, a lei de Deus, é a primeira lei que eu quero destacar aqui, né? Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ó, outra lei aqui, a lei do meu entendimento. É a segunda lei que estou falando aqui, né? E me prende debaixo da lei do pecado. Terceira lei, a lei do pecado, está falando aqui. Que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Novamente a lei de Deus está aí sendo mencionada, né? Mas com a carne, a lei do pecado. Novamente a lei do pecado também está aí mencionada. Então, por enquanto, nesses últimos versículos aqui, menciona três leis, né? A lei de Deus, a lei do pecado, a lei do meu entendimento, que ele fala aqui. Então, três leis, né? Agora, quando chega no capítulo 8, verso 2, ele fala de uma quarta lei. Então, vamos ler, 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora veja o 2. Porque a lei do Espírito de vida. Então, uma quarta lei aqui, chamada aqui lei do Espírito de vida. Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Ele menciona novamente aqui a lei do pecado, e aqui ele acrescenta a morte, né? Que a lei do pecado e da morte, que é chamado
no capítulo 7, de lei do pecado só. E aqui ele acrescenta que é a lei do pecado e da morte, essa lei. Então, irmãos, eu quero falar para os irmãos, talvez eu vou começar esse assunto, espero voltar outras vezes a ele, porque é da maior importância para que nós possamos compreender a nossa vida cristã, né? Então, eu vou pegar primeiro aqui a lei de Deus, primeira lei, a lei de Deus, Paulo diz aí, né? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 22, a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Para mostrar que essa lei de Deus que ele está falando aqui, se refere aos 10 mandamentos, porque a lei de Deus, a palavra lei, no Antigo Testamento e no Novo, ela tem vários significados. Mas, no contexto agora aqui de Romanos, eu entendi que a lei de Deus que ele está se referindo aqui, se refere aos 10 mandamentos. Acredito que os 10 mandamentos, em maior parte do Novo Testamento, a palavra lei significa os 10 mandamentos, né? Naturalmente, a lei vai além dos 10 mandamentos. Os rabinos diziam que havia 513 mandamentos na lei. Mas são os rabinos, não sou obrigado a seguir os rabinos, tenho que seguir o texto da Bíblia, né? Então, vou mostrar para os irmãos que a lei de Deus, que aqui é mencionada, nesse contexto, se refere aos 10 mandamentos. Então, por exemplo, Romanos 7,7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha, ele está falando aqui, não cobiçarás, é o que a lei diz. Então, nós sabemos que não cobiçarás é o 10º mandamento do decálogo, da lei, né? Dos 10 mandamentos. Então, o 10º mandamento da lei é não cobiçarás. É o 10º mandamento. Então, quando Paulo está dizendo aqui, falando de lei, e ele cita, não conheceríamos a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás, está se referindo aos 10 mandamentos, que na verdade é o mandamento, é o menor dos mandamentos, pela hierarquia que os 10 mandamentos são colocados, começa do mais importante para o menos importante. Então, para mostrar que a lei de Deus que ele está se referindo aqui, são os 10 mandamentos, nesse contexto. Ainda para reforçar esse argumento, vamos para Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. Olha só, Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha a lei novamente aí. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, olha esse mandamento aqui. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, mais uma vez aqui, eu estou mostrando que em Romanos, quando Paulo fala de lei, ele está se referindo aos 10 mandamentos, e aqui ele cita a segunda tábua do decálogo, e estranhamente ele começa com não adulterarás, porque na verdade a ordem correta é não matarás, depois não adulterarás. Aqui ele começa com não adulterarás, depois não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, e o 10º mandamento, não cobiçarás, que ele havia citado em 7,7. Então, só para mostrar para os irmãos que a lei de Deus que Paulo está falando aqui são os 10 mandamentos. Só que eu estou falando aqui que existem 4 leis espirituais. Estou falando da primeira lei. Eu vou explicar para os irmãos. A palavra lei aqui significa vontade. A palavra lei aqui significa vontade. Ou seja, o que é a lei de Deus? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Quando tudo começou, no princípio havia uma só vontade. Eu não gosto de usar a palavra universo, porque a palavra universo não está na Bíblia, né? Então, no princípio, aí ninguém sabe, eu acredito que era na eternidade, né? A gente não entende nem o que é eternidade.
Tem muita coisa na Bíblia que nós não entendemos, é assim. Mas no princípio havia uma só vontade. Que também não tinha nem mundo nem céu, né? Porque depois Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio havia uma só vontade, que era a vontade de Deus. Uma só vontade, uma só lei. A vontade de Deus é a lei. E aí o que aconteceu? Deus criou os anjos. A Bíblia não dá detalhes, nem diz como, a Bíblia não diz nem que Deus criou os anjos. Mas, como os anjos certamente são criaturas, eles foram criados. Em algum momento, a gente não sabe como, porque a Bíblia não diz. Mas, a Bíblia fala da criação de Satanás. Sabemos que essa palavra Satanás foi depois da queda dele, né? Satanás, diabo, são adjetivos que ele recebeu depois da queda, depois que ele pecou. Mas o certo é que Ezequiel 28 vai dizer que Deus criou um querubim. Ele diz assim, é um querubim ungido para proteger. Ali menciona os detalhes da queda de Satanás. Aí ele diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, desde o dia em que foste criado. E aqui a palavra no hebraico é bara, que significa criado nada, se entende assim em teologia. Pode até significar criado de algo não visível, né? Porque Hebreus 11:3 vai dizer isso. Aquilo que existe foi criado de coisas que não se vê. Então, mas o certo é que Ezequiel 28 mostra que Deus criou um querubim, criado para proteger, ungido, ele foi ungido para proteger. Eu sempre acredito que a função desse querubim foi a mesma função que Deus deu ao Adão lá no Éden. No Éden, quando Deus criou Adão, ele disse: é para lavrar e guardar. Lavrar é cultivar a terra, e guardar é proteger. Tinha um sentido de proteger. Então, são coisas misteriosas, mas está falando aqui de coisas misteriosas da eternidade, né, que a gente só pode saber o que Deus revela na Escritura. Aí o que acontece? Deus disse: olha, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, creio eu que o contexto todo da Escritura mostra que quando Deus cria o querubim, ele criou com vontade própria. Aí passou então a existir duas vontades: a vontade de Deus, que é a lei, e passou a existir uma outra vontade, que era a vontade do querubim. Só que quando diz o profeta que ele era perfeito nos seus caminhos, significa que a vontade dele, a vontade de uma criatura, estava subordinada à vontade de Deus. Ou seja, mesmo havendo duas vontades, a vontade de Deus e a vontade do querubim, era como se fosse uma só vontade, porque a vontade dele se subordinava 100% à vontade de Deus. E aí eu creio que essa é a lei da criação, né? Quando Deus criou com vontade própria o querubim, mas ele era uma criatura inferior a Deus, e portanto a vontade dele estava subordinada voluntariamente à vontade do Criador, que era Deus. Então estava havendo uma só lei. Não importa se haja muitas vontades, contanto que as outras vontades inferiores estejam subordinadas à vontade superior, no caso aqui é de Deus. Só que aí aconteceu isso aí, né? Quando o profeta diz: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E a palavra iniquidade, ela é muito repetida no Novo Testamento. Aliás, a palavra iniquidade é muito importante, porque a palavra iniquidade, ela no grego é anomias, que significa não a lei, a ausência de lei. Seria quase que como anarquia, porque não tem lei, né? Mas anomia significa não a lei, não a lei. Quer dizer, essa vontade agora não está mais subordinada à lei, que é a vontade de Deus. Então, quando esse querubim caiu, ou seja, se rebelou,
e o pecado dele foi orgulho. Eu não vou descrever aqui o detalhe porque Satanás caiu, porque a descrição de Ezequiel é que ele era muito bonito, né? Ele era muito bonito e ele era muito sábio. Mas é assim: elevou-se o teu coração por causa da tua beleza. Ele era muito bonito. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ou seja, ele era bonito e tinha sabedoria. Só que a iniquidade da rebelião que nasceu com orgulho no coração de Lúcifer, aí aqui é um mistério que eu duvido que alguém saiba. Se não havia pecado em toda a criação, como é que a iniquidade surgiu no coração desse querubim? Eu acredito, irmãos, porque quando Deus cria seres inteligentes, Ele cria esses seres com liberdade, vontade própria. E a vontade própria pode subordinar-se à vontade de Deus ou de um superior voluntariamente, ou pode se rebelar. Então, a partir desse momento, passou a haver duas vontades: a vontade de Deus, que é a lei de Deus, que Paulo está falando aqui, e a vontade de Satanás, que agora se transformou em Satanás, o diabo. E aí a minha tese, meu irmão: a vontade de Satanás passou a ser a antítese da vontade de Deus. E aí eu vou dizer a minha tese também: Satanás se transformou numa pessoa 100% rebelde contra Deus. Ou seja, não ficou mais nada de bom nele. Ele é 100% mal, 100% a antítese de Deus é ele. Não há nenhuma possibilidade dele obedecer a Deus, porque é inimizade contra Deus. Paulo vai falar em Romanos, né? A vontade da carne é inimizade contra Deus. É o que ele passou a ser. Ou seja, ele ficou irremediavelmente rebelde, perdido. Então passou a ter duas vontades na criação: a vontade de Deus e a vontade do querubim rebelde, o contrário da vontade de Deus. Ou seja, duas leis, passou a haver duas leis agora. A vontade de Satanás agora é essa lei do pecado que Paulo menciona em Romanos 7. Ele diz: a lei do pecado e da morte é a vontade de Satanás agora. Só que eu vou falar algo aqui sobre vocês, com vocês, sobre que a vontade, a lei de Deus, é a vontade de Deus nos 10 mandamentos, irmãos. Ela se manifesta de duas maneiras. Vamos ilustrar assim. Se o governador, por exemplo, porque na Bíblia o padrão é rei, né? Rei e reino. Mas vamos colocar o governador aqui como rei do Acre, né? Se o governador chegar em determinado lugar e disser assim: eu quero que a partir de hoje vocês façam isso, isso e isso. Tipo assim, mantenham os seus terrenos limpos, né? Os quintais de vocês limpos aí. O governador falou, talvez dentro do entendimento moderno sobre governo, não seja assim, mas o rei falou. Quando o rei fala, a palavra do rei é lei. Ou então, em vez de o rei falar pessoalmente, ele poderia ter ficado no palácio e escrever um decreto, como Nabucodonosor fez, e assinar embaixo do decreto e mandar ler para o povo a vontade do rei, agora na forma de decreto, escrito em tábuas, ou em papiros, ou em argila, ou em pedras. A lei de Deus foi escrita em pedra. Então, a vontade de Deus, ela se manifesta de duas maneiras: ou Deus falando pessoalmente, como qualquer um, ou então por decretos assinados por ele e mandado. Aí o que aconteceu? Quando Deus revelou para Moisés os 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, vamos botar o 20 aí, né? Deus escreveu em pedras, em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Deus pegou 2 tábuas, alisou as pedras, tábuas de pedra, deve ser pesada, e Deus escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Mas também não devia ser tão pesado, porque Moisés desceu do monte com as 2 tábuas, né? Não era tão pesado assim. E aí o que acontece? A vontade de Deus, que ele, olha, Deus iria falar
pessoalmente da nuvem de cima do monte para a nação de Israel que estava ali ao redor. Mas o povo de Israel teve medo de ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é como um trovão. Vocês já ouviram aquele trovão bem forte que a gente fica com medo? Aquilo é a voz de Deus. Então o povo disse: Moisés, não queremos que Deus fale conosco porque a gente tem medo, a voz dele é muito forte. Tu vai lá, fala com ele e depois tu traz o que ele mandar. Aí Moisés desceu com as 2 pedras de tábua, com as ordens de Deus, o decreto de Deus, os 10 mandamentos. Agora os judeus tinham a lei de Deus, os 10 mandamentos, a vontade de Deus escrita nas pedras. E aí o que aconteceu? É que a vontade de Deus escrita nas pedras, ele não conseguiu cumprir. Então não funcionou. Agora nós temos, irmãos, aqui, hoje nós temos aqui, ó. Está aqui a lei de Deus agora, está aqui, ó. E aí eu penso, às vezes eu acho muita ignorância das pessoas, né? Ignorância porque não sabe, também não foi ensinado, né? Dizer assim: olha, tal pessoa pecou, mas ela conhecia a lei, ela sabia o que a Bíblia diz, ainda foi pecar, ainda foi fazer isso. Meu irmão, só o fato de conhecer a lei não lhe capacita a cumpri-la. Pelo contrário, estudos que foram feitos, acho que aí na psicologia, nesse caso aí, estudou, né? A vontade humana, a pessoa, alguma coisa boa acaba sendo descoberta se você se dedicar a estudar algo, né? Então diz o seguinte, que quando você tem ali tipo assim uma grama, aí você bota assim uma placa: não pise na grama. Só essa proibição escrita suscita no coração das pessoas desejo de pisar, porque a rebeldia está no coração do ser humano. Então, só o fato de ler a Bíblia aqui e ler os 10 mandamentos aqui, a pessoa pode saber os mandamentos de cor e não obedecer, porque só o conhecimento externo da lei de Deus, da vontade de Deus, não capacita a pessoa de obedecer a Deus. Pelo contrário, pode até levar ela a dar vontade de quebrar o mandamento. Eu acredito que isso aqui é uma coisa, apesar de que eu acho que a ciência, a Bíblia não precisa da comprovação científica, porque é a palavra de Deus, mas nesse caso aqui eu acredito que é científico isso, né? Que a proibição, não pise na grama, não sei o que, é tanta proibição por aí que a pessoa bota, né? Não adianta nada, porque a maior parte das pessoas vai exatamente porque está proibido a pisar. Então, irmãos, as 4 leis espirituais que Paulo fala: a lei de Deus, e aí a lei do meu entendimento que Paulo fala, e aqui eu vou ter que falar agora da criação do homem, né? A vontade de Deus era que agora apareceu um querubim que caiu, e a vontade dele é uma outra lei, é a lei do pecado e da morte. A lei do pecado é a vontade de Satanás agora, está aí, é um espírito ele. Pelo menos agora ele é, porque antes ele devia ter um corpo. Aí Deus criou o homem lá no paraíso. Quando Deus criou o homem lá no paraíso, Adão e Eva, e a Bíblia diz assim: homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. E a Bíblia chama de homem, o homem e a mulher. A linguagem que Deus colocou no coração de Moisés ela chama de homem, ou seja, Adão, Adam, o homem e a mulher. Era uma outra criação que Deus estava fazendo. E quando Deus criou o querubim, Deus criou esse homem aqui e a mulher com vontade própria, vontade independente. Agora nós passamos até aqui, na criação agora, 3 vontades. A vontade de Deus, que é a maior autoridade, é soberana. A vontade de Satanás, que é a antítese da vontade de Deus. Ele se tornou 100% mal. Não há como ele se arrepender, não há como ele ser salvo, porque foi o primeiro pecado da criação. Aí o que acontece?
Aí é o que eu digo para vocês, a Bíblia não diz quando Deus criou os anjos, nem como criou. Porém, a Bíblia diz que, embora indiretamente, ela diz assim, que esse querubim, que era fonte de sabedoria, de esplendor e de sabedoria, agora se tornou mal. A vontade dele agora se tornou mal, má. Ele seduziu os anjos. Por quê? Porque os anjos que Deus criou tinham vontade própria. E a vontade dos anjos era subordinada à vontade de Deus. Ou seja, não havia nenhum confronto entre a vontade de Deus e a vontade dos anjos, porque os anjos obedeciam 100% a Deus. Eles voluntariamente subordinavam a sua vontade à vontade de Deus, os anjos. Só que agora, aí vem esse fator agora corruptor, esse fator agora que entrou na criação, que foi a vontade de Satanás, com a sua sabedoria, com a sua esperteza, quase que eu ia dizer expertise, né? Com a sua sagacidade, com o seu carisma. Não gosto nem de chamar porque a palavra carisma é um dom do Espírito Santo, né? Mas ele estava caído. Ele seduziu os anjos para que os anjos também se rebelassem contra a vontade de Deus. Então agora havia a vontade de Deus, a vontade de Satanás com os anjos que ele conseguiu seduzir, porque passaram a ser também totalmente contrários à vontade de Deus. E aí vem um fenômeno aqui, irmãos. A vontade maior geralmente domina a vontade menor. Ou seja, mesmo os anjos sendo seres superiores, mas o querubim que Deus criou e caiu, ele era, creio eu, superior aos anjos. E por isso ele teve capacidade de seduzir os anjos, para que a vontade dos anjos se rebelasse contra a vontade de Deus. Aí nós temos 3 leis espirituais: a lei de Deus, a lei do pecado, que a vontade de Satanás agora está nos anjos também, e a lei do meu entendimento. A lei do meu entendimento é essa, irmãos. Deus criou Adão e Eva no paraíso, Deus deu vontade própria para eles, só que Adão e Eva, que não tinham pecado, mas tinham vontade própria e capacidade de se autodeterminar, escolher o bem ou o mal, eles eram livres para escolher, porque Deus não cria seres robôs, né, que não tem vontade. O robô só responde na medida que ele foi programado, né? Adão e Eva, Deus sabia, eles tinham capacidade tanto de obedecer a Deus, como de desobedecer, ou seja, se rebelar. Mas a lei do meu entendimento é a vontade livre do ser humano. O Adão tinha vontade livre, ele podia escolher entre o bem e o mal. Só que Satanás agora, que era um ser superior, que já tinha caído, agora estava representando o mal, ele seduziu Eva. Aqui vamos ser bem realistas, né? O Satanás jogou uma conversa ensaboada em cima de Eva. Ele enganou Eva. Por quê? Porque uma pessoa superior, ela pode seduzir e enganar numa conversa bem articulada uma pessoa inferior. Tipo assim, hoje uma criança vai lá na internet e aí começa a conversar com uma pessoa que ela não sabe quem é, mas a pessoa lá diz que é outra, vamos dizer assim, adolescente, né? Não, aqui eu sou um adolescente. Sim, mas quem é você? Eu sou a Maria, tenho 13 anos, mas na verdade não é. Pode ser um marmanjo, ensaboado, esperto, joga uma conversa bonita. Vamos nos encontrar? Vamos. Irmão, olha, sempre uma inteligência superior, mais forte, ela pode seduzir com facilidade uma inteligência inferior. As crianças são muito vulneráveis por isso, porque as crianças, no nível de entendimento que elas têm, um adulto esperto, mal intencionado, pode seduzir para o seu ponto de vista. Eu fiquei pasmado esses dias agora, como está acontecendo isso, né, no mundo. Mas aí, irmão, vamos ver as 4 leis espirituais. Quando Satanás enganou Eva, seduziu, e aí a Bíblia diz assim, ó, o Adão não foi enganado,
O Adão desobedeceu a Deus de olhos abertos, ele não foi enganado por Satanás. Eu acho que o Adão já gostava da Eva, que só tinha uma mulher no mundo, era a única mulher, aquela mulher dele. E aí o Adão disse assim: rapaz, a Eva já caiu. Mesmo que eu seja santo, mas eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar sem mulher, só tem aquelas macacas ali, mas elas não são tão bonitas assim. A mulher já caiu, eu vou cair junto mesmo. Aí o Adão comeu do fruto proibido de olhos abertos, ele não foi enganado. Ou seja, o Adão usando, aí veio dizer, do livre-arbítrio que ele tinha, o Adão tinha livre-arbítrio. Ele escolheu desobedecer a Deus para não perder a mulher. Só que desobedeceu. Eu saio daqui antes que eu caia daqui. Então, irmãos, as 4 leis espirituais, estou procurando mostrar para os irmãos entenderem como é que é a vida cristã. A lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei do pecado e da morte é a vontade de Satanás. De alguma maneira, não me diga como, lá no jardim do Éden, quando eles desobedeceram a Deus, os 2, a vontade de Satanás passou para dentro deles. Ou seja, aí eu vou dizer para vocês aqui, quando a Bíblia fala de lei aqui, um dos sentidos de lei, sabe o que é? É assim, tipo assim, a lei da gravidade, né? Até hoje é questionado por alguns a questão da lei da gravidade. Mas vamos considerar que existe a lei da gravidade. A lei aqui pode ser um espírito. Ou seja, a lei do meu entendimento é a vontade do Espírito que habita dentro de mim, que é o meu espírito. Aí Paulo diz, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Todo ser humano, segundo o seu espírito, de homem natural, tem prazer na lei de Deus. Mas só que com o pecado do Adão e Eva, desobedecer a Deus, eu creio que Satanás passou a entrar, eu não diria que ele entrou, mas pelo menos ele botou o espírito lá dentro. Ou seja, o ser humano é inferior aos anjos. Satanás cativou, prendeu, capturou a vontade humana. Telêmatos é a vontade. Então, aí por isso que Paulo fica assim: miserável homem que sou, que já não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. E se eu faço o mal que não quero, consinto com a lei que é boa, mas acho nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, que é a lei do pecado, que é a vontade de Satanás. Então, irmãos, nós seres humanos não podemos ter orgulho, porque a gente pode até pensar, não, eu sou um ser humano, um ser superior. Aliás, eu visto algumas pessoas dizendo, a obra-prima da criação foi o homem. Rapaz, onde é que está isso na Bíblia? Até onde eu sei, a obra-prima da criação foi Satanás antes de cair. Se eu considerasse que Jesus era uma criatura, eu ia dizer que era ele. Mas quando a Bíblia fala de filho do homem, a maior parte das vezes está se referindo a Jesus, né? E aí eu vou dizer, irmãos, um fator entrou no ser humano, e esse fator é espírito, e é o espírito de Satanás, ou o espírito dos anjos caídos, que caíram com ele. Ele coloca espírito, de maneiras que a vontade humana ficou cativa, prisioneira, escravizada à vontade de Satanás. Isso é que o ser humano é. Aí vê o ser humano, aí por fora as pessoas tentam entender, né? Por que aquele homem fez isso? É um psicopata, é um serial killer, é um monstro. Não, ele não, é só um pecador. Que a vontade de Satanás está dentro dele, o espírito, não é o Satanás pessoalmente, mas ele coloca o espírito lá. Tipo assim, a pessoa que está escravizada ao sexo, ele coloca um espírito de prostituição dentro dela. Mas a pessoa está escravizada, ela não consegue, uma pessoa cativa, prisioneira, não consegue se libertar só. Ela está cativa. Por isso Jesus disse assim para os judeus:
os judeus, os fariseus, a liderança da nação de Israel, diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. E também, aquele versículo que eu gosto muito, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Olha, irmão, vamos olhar essa escritura aí. Guarda essa escritura aí, porque ela é esclarecedora, né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. O apóstolo Paulo está escrevendo para um pastor chamado Timóteo, jovem pastor. É uma carta pastoral, uma orientação pastoral, para que o jovem pastor Timóteo exercesse o seu ministério pastoral, sabendo com que ele estava lidando. Então Paulo diz aí para ele, segunda carta de Paulo a Timóteo 2,24: e ao servo do Senhor não convém contender, aqui é o pastor, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor ou paciente, né? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Agora veja, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. É o que eu estou fazendo aqui. O Paulo diz assim: olha, ensina a palavra de Deus para eles, na esperança de que, enquanto você ensina a palavra, Deus lhes conceda arrependimento, para conhecerem a verdade. A verdade só pode ser conhecida por revelação, e a revelação espiritual. Enquanto eu estou pregando aqui, pode ser que o Espírito Santo revele alguma coisa para alguém aí. E tornarem a despertar, porque estão adormecidos, espiritualmente adormecidos, desprendendo-se dos laços do diabo, dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. As pessoas estão presas no laço do diabo, que é a vontade cativa. Por isso Paulo diz: eu quero fazer o bem e não consigo. O laço do diabo, irmãos, está também em 1 carta de Paulo a Timóteo 3, verso 7. Olha a 1 Timóteo 3, verso 7. O diabo tem um laço, acho que tem mais de um, porque lá ele fala no plural, né? Desprendendo-se dos laços do diabo. 3, verso 7. 1 Timóteo 3, 7. Convém também que tenha bom testemunho, novamente é para pastor que ele está falando aqui, ó. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui está no singular. O diabo tem um laço que as pessoas estão presas, a vontade está presa. Agora, irmãos, as três leis, estou falando, né? A primeira lei, a lei de Deus, que é a vontade de Deus. A segunda lei, a lei do pecado e morte, é a vontade de Satanás. A terceira lei é a vontade humana, que está cativa à vontade de Satanás. E aí está mais aqui, ó. Gente na igreja, grande parte da igreja está cativa à vontade. Há um nível de libertação, né, na igreja. Porém, a libertação 100%, isso é muito pessoal, né? A vontade de Satanás. Será que nós somos instrumentos na mão de Satanás para fazer o mal, mesmo quem está na igreja? Pode acontecer. Agora, para resumir, para terminar, eu vou falar da quarta lei. A quarta lei é essa que está aí em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu sempre lembro quando eu estudava direito penal, eu dizia assim, ó, lex postere revogat priori. Isso é elementar em estudo de direito, né? A lei posterior revoga a lei anterior. E aí ele está dizendo aqui, olha, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Já viu aquela expressão assim? Se combate fogo com fogo.
Isso é bom para os bombeiros. E aí Deus fez a mesma coisa, irmão. Já que Satanás colocou o seu espírito dentro das pessoas para controlar a vontade delas, Deus, que é maior do que Satanás, mais inteligente, mais sábio, Deus resolveu o problema assim. Deus colocou o seu espírito dentro do ser humano, para que o espírito de Deus dentro do ser humano subjugue o espírito de Satanás que está dentro do ser humano, que se manifesta na vontade. E aí João diz assim, olha, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É claro que está no mundo é Satanás, está em nós é o Espírito Santo. E aí entra aquele negócio, vamos dizer assim, aquela passagem em João 8,32, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, Jesus diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a única maneira do ser humano escapar de ter a sua vontade controlada por Satanás para fazer o mal, é o Espírito de Deus dentro dele, controlando a vontade dele. Eu não digo controlando, porque alguns dizem que não, o Espírito Santo não controla, mas ele liberta. Porque a vontade do ser humano já é boa. Paulo diz, a lei do meu entendimento é a minha vontade pessoal de ser humano sem interferência de Satanás. Então a nossa vontade pessoal já é boa, quer obedecer a Deus, sabe que a lei de Deus é boa, a vontade de Deus é boa. Mas se tiver cativa por Satanás, não consegue fazer a vontade de Deus. Mas uma vez que está rendida ao Espírito Santo que habita dentro de nós, aí nós iremos fazer a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, que é a vontade de Deus, por meio do Espírito Santo que nós habita. E mais uma coisa eu vou dizer para vocês. Em Jesus não tinha a lei do pecado e da morte, olha. Em Jesus não havia a lei do pecado nele. Foi o único ser humano, depois do Adão, que não tinha a lei do pecado dele. Ou seja, Satanás não tinha nenhum poder na vontade de Jesus. A vontade de Jesus era livre. Por isso que ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Depois ele diz na outra escritura assim, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, Satanás não tem nenhum controle, nenhuma influência da minha vida. A minha vontade é livre para obedecer a Deus. Jesus disse assim, o meu Pai se agrada de mim porque eu faço sempre o que agrada a Ele. Jesus tinha 100% de liberdade para obedecer a Deus, e Ele obedecia 100% à lei de Deus. Mas Ele era livre para escolher desobedecer, se Ele quisesse. Mas a vontade dele não estava cativa como a dos outros. Por isso que Ele necessitou de ser concebido no ventre de uma virgem, que não entrou com concurso de homem, só da mulher. Porque se tivesse entrado a semente do homem, ele teria se contaminado com o pecado que o Novo Testamento chama de corrupção. Corrupção é isso, é a natureza decaída, apodrecida de Satanás dentro do ser humano. Então, irmão, para terminar, eu digo para vocês o seguinte: o segredo da nossa vida cristã é ter comunhão com o Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo, subornar o Espírito Santo. Porque se nós nos subordinarmos ao Espírito Santo, ele liberta a nossa vontade aqui dentro. Senão, a gente faz todo tipo de, a partir de hoje não vou fazer mais aquilo, aí faz, porque está cativo. Porque quer saber qual é a vontade de Deus, ou a vontade de Satanás? São as obras da carne. As obras da carne em Gálatas 5, de 19 a 21. Aquilo é a vontade de Satanás, colocada dentro do ser humano para realizar. E aí o fruto do Espírito é o resultado da nossa comunhão com o Espírito Santo dentro de nós. A carne e o Espírito ali é Satanás e o Espírito Santo brigando dentro de nós. Aí Paulo diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto de uma vida em que o Espírito Santo habita e liberta a vontade humana para que essa quarta lei espiritual funcione em nós. E nós não sejamos teatro de marionete na mão de Satanás, instrumento na mão de Satanás. Porque de repente a gente faz o mal, controlado por Satanás, aí depois se arrepende, meu Deus, porque eu fui fazer aquilo? Porque Satanás te controlou. Porque aí a lei do meu entendimento sabe que eu procedi mal, porque a minha vontade estava cativa. Então, meu irmão,
essa aí é a introdução desse assunto que eu vou deixando para vocês aí. Veja como é que você vai usar isso aí.